Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when the nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. É o bom e velho horror cósmico. Para aqueles familiarizados com H.P. Lovecraft, pai do horror cósmico, sabem o quanto Dead Space bebe da fonte de seu universo. Alienígenas, loucura, insanidade, mutações, desmembramentos e muitos litros de sangue derramados no piso metálico e frio de uma das naves mais emblemáticas dos jogos de terror, a USG Ishimura. Daniel, get the doors open! Almost! Get out of there! Cancel the door! I got it! Go! Go! Sejam bem-vindos ao horror. Bem-vindos aos frios e escuros corredores de Dead Space Remake. O Dead Space original foi lançado em outubro de 2008, desenvolvido pela Visceral Games e distribuído pela EA. Já o remake foi lançado em janeiro de 2023, agora aos cuidados da Motive Studios, mas ainda assim publicado pela EA. O lançamento ocorreu para as principais plataformas dessa geração, PC, PS5 e o Xbox Series, tanto para o S quanto para o X. Containment measures activated. You okay? At least containment and life support are holding. So far. Aqui, você controla o engenheiro Isaac na busca por sua companheira Nicole, após uma chamada de vídeo enviada por ela e até então desaparecida na nave de mineração Ishimura. A gameplay permanece inalterada em alguns aspectos. Isaac pode andar, correr, bater, mirar, atirar, utilizar uma tecnologia de redução temporal e, em alguns trechos de gravidade zero, ele pode voar utilizando os propulsores de seu traje. As áreas de gravidade zero agora foram aumentadas. Os jogadores têm um pouco mais de liberdade de movimento em 360 graus. Isso causa certa confusão em alguns momentos, já que você perde a noção do que está em cima, do que está embaixo e se você está tentando ficar de pé no chão ou no teto. Mas, felizmente, existe um botão que traz o personagem de volta ao eixo padrão em termos gravitacionais. Outra coisa que também foi alterada é a inteligência artificial dos inimigos, tornando-os mais imprevisíveis, assustadores e chatos para um caralho. Inclusive é bastante comum que inimigos apareçam por todos os lados e não exatamente à frente do jogador. Fique preparado para levar alguns baculejos pelas costas, visto que existem tantos dutos de ventilação espalhados pela nave que torna incapaz deduzir de onde os inimigos sairão. E tenha certeza, quase sempre virão pelas suas costas. Apesar de ser irritante em alguns momentos, isso adiciona uma camada extra no sentimento de terror,
proposto pelo jogo. O remake utiliza o motor gráfico Frostbite, bastante utilizado em jogos mais recentes da EA, oferecendo visuais aprimorados, iluminação dinâmica e texturas detalhadas, o que aumenta a imersão no ambiente claustrofóbico da Ishimura. Observar a nave e também o seu exterior ficou ainda mais interessante. Em diversos pontos do jogo eu me peguei apenas observando, sem avançar no jogo, apenas curtindo o visual. É essencial em jogos de terror que a iluminação e as sombras sejam bem trabalhadas, a fim de passar aquela sensação de terror que você sente aquela coceirinha no toba e que te deixa na dúvida se é só um peidinho ou se vai pesar um pouquinho mais. Em relação ao enredo, o núcleo central da história continua a mesma. Porém, mais diálogos foram adicionados e finalmente Isaac agora fala. Bom, puta que pariu, né? Personagem mudo, ninguém merece. Alguns trechos de documentos foram alterados ou adicionados. A história parece se desenvolver de maneira mais clara do que no original, até porque agora o protagonista tem personalidade. Algo difícil de passar quando ele não solta uma porra de uma palavra durante o jogo inteiro. O rosto do Isaac também é mostrado em diversas partes do jogo agora, onde ele remove o capacete para se comunicar com os demais, permitindo ao jogador não só apreciar as ideias, agora proferidas, como também as expressões apresentadas pelo personagem principal. A trilha sonora continua boa como sempre foi desde o primeiro Dead Space. Arrepiante, com temas que surgem de forma sutil e criam uma tensão constante, mas o verdadeiro destaque vai para o design de som. Sons metálicos, sussurros e gritos, tanto dos necromorfos quanto das pessoas que ainda estão sendo despedaçadas por eles. Tudo isso adiciona uma camada extra de medo, fazendo com que o jogador sinta que está sempre sendo observado. A dublagem, inclusive, está muito bem feita e a sincronia labial está de parabéns. Olha, como amante de terror e por ter jogado o primeiro Dead Space e ter me cagado bastante quando eu ainda era um pouco mais jovem, fica difícil ser imparcial nesse tipo de análise. Mas Dead Space Remake é um jogo que não deve ser deixado para trás, ainda mais se você é daquele que gosta de um bom jogo de terror. Com as atuais dificuldades que a indústria de jogos vem passando ultimamente, com jogos fracos e pouco empolgantes, esse remake é muito bem-vindo. Não deixem de visitar novamente seus corredores frios, escuros e com cheiro de sangue. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky.